É por isso que todos estão pesquisando no Google sobre o rio Eufrates. Ele está secando. O nível da água está diminuindo significativamente e, com isso, várias ruínas antigas em uma caverna se tornaram acessíveis ao longo dos últimos anos. Algumas pessoas rapidamente começaram a apontar o secamento do leito do rio como o cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas o que é o rio Eufrates? Qual é o significado por trás de seu secamento? Existem profecias bíblicas que explicam isso? O rio Eufrates, uma parte longa da área do crescente fértil, é um marco significativo na Escritura e um recurso valioso no Oriente Médio, pois percorre Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. Gênesis é onde somos apresentados a este rio pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis 2, é declarado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali dividia-se em 4 rios. O primeiro chama-se Pison, que percorre toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Lá também existe uma resina de aroma doce e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion, que percorre toda a terra de Cuxi. O terceiro rio chama-se Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem poderia encontrar Deus. As identidades dos rios Pison e Gion não são completamente conhecidas por nós. Por outro lado, as identidades dos rios Tigre e Eufrates são conhecidas. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, a faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo, no Egito, passando pelo norte e nordeste da terra de Israel e depois para o sul e sudeste até as planícies que cercam os rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que significa entre os rios. Se os rios Tigre e Eufrates, mencionados na Bíblia, são os mesmos rios conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter estado localizado no Oriente Médio. No entanto, até uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o curso de um rio. E uma inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos rios modernos hoje, como o Tigre e Eufrates, porque Noé e seus filhos deram nomes a alguns rios no primeiro mundo pós-dilúvio, após rios pré-diluvianos familiares. O dilúvio mudou radicalmente a paisagem da Terra e, como resultado, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter se perdido. Mas é muito provável que ainda seja o mesmo rio. Em Deuteronômio 1, Deus faz uma promessa de dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Há 2 trechos na Bíblia que predizem o eventual secamento do rio Eufrates. A primeira previsão do secamento do rio Eufrates ocorre como parte dos 7 julgamentos ousados em Apocalipse. Deus claramente atribui um alto valor às informações e revelações contidas aqui, como evidenciado pelas bênçãos e maldições. Ele não poderia ter deixado a importância disso mais clara. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para dar lugar a um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16, que é considerado a seção de futuro próximo do livro. Apocalipse 1:5 é a era presente, Apocalipse 6:16 é o futuro próximo, e Apocalipse 20:22 é o futuro distante. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. Os julgamentos da tribulação de 7 anos começam com 7 selos, continuam com as 7 trombetas e terminam com as 7 taças. Pelo menos podemos encontrar consolo no fato de que as circunstâncias deles não podem se tornar mais sombrias do que o previsto nesses capítulos.
Apocalipse fala sobre vários termos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos, trombetas e taças são desastres. Os julgamentos ousados acontecem no final da tribulação e são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na Terra seria extinta. Marcos 13, 19, 20. As 7 taças são o julgamento final do período de tribulação. Serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. As 7 taças são descritas em Apocalipse 16, 1, 21, onde são especificamente chamadas as 7 taças da ira de Deus. Sob o Anticristo, a maldade do homem atingiu o auge e é encontrada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca as 7 taças ousadas. O rio Eufrates aparece na 6ª taça. A primeira taça traz feridas pestilentas sobre as pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Essa praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o Anticristo. A segunda taça é derramada no mar, transformando a água em sangue como o de uma pessoa morta, e toda criatura viva no mar morreu. Quando a terceira taça da ira de Deus é derramada, os rios e as fontes de água doce também se transformam em sangue. Durante a 4ª taça, o 4º anjo derrama sua taça sobre o sol, e foi permitido que o sol queimasse as pessoas com fogo. O calor intenso as queimou. A 5ª das 7 taças fez com que o reino da besta fosse mergulhado em uma escuridão extraordinária, intensificando a dor e o sofrimento dos ímpios. Na 6ª taça, o 6º anjo derrama sua taça de julgamento sobre o rio Eufrates. O 6º julgamento ousado, o penúltimo julgamento da tribulação, é o secamento do rio Eufrates. Apocalipse 16, 12. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa invencível contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, estendia-se por um total de 2.900 quilômetros de comprimento e variava em largura de 300 a 1.200 metros. Exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, podiam avançar para o Ocidente com relativa facilidade, uma vez que o rio Eufrates secasse e se transformasse em uma estrada. Algumas especulações sobre o motivo desses exércitos do Oriente avançarem para o Ocidente sugerem que seja em resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, que está baseado na Europa. No final, eles entrarão em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reúnem em um lugar chamado Armagedon. Podemos concluir que o secamento do rio Eufrates está ligado a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o secamento do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça da ira de Deus. Apocalipse 16, 12. Isso indica que o secamento não é resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas sim um evento divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, estabelecendo assim o cenário para a batalha profetizada há milhares de anos. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon. Mas o que é a Batalha do Armagedon? Hoje, o termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para aludir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como provável de resultar em destruição generalizada ou na aniquilação da vida humana. De acordo com o livro do Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá no futuro entre Deus e as forças do mal. A palavra tem origem na palavra hebraica Armagedon, que significa Monte Megido, o local previsto da batalha. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, 13 e 16. E eu vi sair da boca do dragão
da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. Pois eles são espíritos de demônios, operadores de sinais miraculosos, que saem para os reis de toda a terra com o propósito de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que fica acordado e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E eles os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Os exércitos do mundo se reúnem no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Nesse ponto, Jesus retorna, e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse 16, 17 e 20. Em Apocalipse 19, 11 e 21, ocorre uma batalha final na segunda vinda de Cristo, onde o Cristo conquistador derrota as forças do Anticristo, que entendemos ser uma descrição da batalha de Armagedon mencionada em Apocalipse 16. A Bíblia Amplificada descreve que o céu se abre e surge um cavalo branco, e aquele que o estava montando é chamado fiel e verdadeiro, digno e incorruptível, estável e justo. Ele julga e guerreia contra as nações rebeldes. Seus olhos são como chamas de fogo, e muitas coroas reais adornam sua cabeça, com um nome inscrito nele que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Ele está vestido com uma túnica mergulhada em sangue e é chamado de Palavra de Deus. As hostes celestiais, vestidas com linho fino, branco e limpo, seguem-no em cavalos brancos. Em seguida, um único anjo de pé no sol grita com voz alta para todas as aves que voam no meio do céu, convocando-as para o grande banquete de Deus, onde se alimentarão da carne de reis, comandantes e homens poderosos, bem como de cavalos e daqueles que neles montam. A besta, Anticristo, e os reis e líderes políticos da terra, com seus exércitos, se reúnem para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. A besta é vencida e presa, juntamente com o falso profeta, que realizou sinais extraordinários na presença da besta, enganando aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante é morto pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se alimentam vorazmente de sua carne. A localização exata de Armagedon é incerta, pois não há uma montanha chamada Megido. No entanto, considerando que a palavra Har também pode significar colina, o local mais provável é a região das colinas que cerca a planície de Megido, a cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém. Megido foi palco de conflitos entre inúmeros exércitos ao longo da história, incluindo egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Megido foi o local de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. 2 dos maiores desastres da história bíblica ocorreram em Armagedon: a morte de Saul e seus filhos, 1 Samuel 31:8, e a morte do rei Josias, 2 Crônicas 35:22. Influências demoníacas levarão os reis da terra a reunir seus exércitos para um ataque total, liderado pelo Anticristo. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés se firmarão no Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças do mal, lançará o Anticristo e o falso profeta no lago de fogo, Apocalipse 19:20. Prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos. O secamento do rio Eufrates e a batalha de Armagedon são 2 eventos interconectados na linha do tempo profética. O primeiro evento, que envolve o secamento do rio Eufrates, serve como preparação para o segundo evento, abrindo um caminho geográfico para a batalha de Armagedon. Isso é um sinal de que o confronto final entre o bem e o mal, que levará a uma nova era de governo divino e paz, está se aproximando.